E antes mesmo de você abrir a sua Bíblia, eu queria trazer a reflexão para nós e a lembrança do que de fato nós viemos fazer aqui nessa noite. A gente sempre fala isso nos momentos de louvor, que a gente não está aqui apenas para assistir um culto, mas nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, nós estamos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor. E é muito maravilhoso quando a gente se dispõe a ouvir a voz do Senhor, e quando a gente se dispõe a de fato entender aquilo que o Senhor tem para nós. E tudo se resume a uma única palavra no meu entendimento. Hoje é culto de missões, é culto da família, é culto que nós estamos aqui reunidos, muitos de nós com a nossa família, com os nossos filhos. E tudo isso se resume a uma só palavra, e é aquilo que missões prega, é aquilo que nós pregamos todos os dias. E essa palavra é salvação. De fato, nós estamos aqui porque nós entendemos e respondemos a um amor que nos alcançou e tem nos alcançado todos os dias em busca da nossa salvação, porque nós entendemos que só há salvação em Cristo Jesus. Longe do Senhor, nós estamos verdadeiramente mortos. É por isso que nós estamos aqui. Nunca se esqueça disso. Você está aqui porque Jesus tem salvação para a tua casa. Você está aqui porque Jesus tem salvação para a tua família. E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. E eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Vou dar um tempo para você procurar, porque é um livro pequeno, tem apenas 5 capítulos. Talvez você demore um pouquinho mais, mas você achar, você abre no capítulo 2 de Tiago. Você que encontrou o capítulo 2, vamos lá no último versículo. O versículo de número 26. Na minha versão, diz assim: portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras é morta. Nessa versão diz basicamente a mesma coisa. A palavra de Deus vai nos mostrar aqui através do livro de Tiago. Nesse capítulo, se você for ler todo o capítulo, você vai perceber que Tiago está falando aqui de obras que a gente faz, muitas das vezes, em ajudar outras pessoas, em atender os necessitados. Por quê? Porque muitas das vezes, nós até temos a fé, nós até acreditamos, nós até confiamos em Deus, mas muitas das vezes, nós não externamos isso. Nós não somos capazes de estender a mão para aquela pessoa que tanto precisa. Nós não somos capazes de ajudar o necessitado. Nós não somos capazes de ir. Nós falamos, nós temos fé, mas nós não temos a ação de estar fazendo aquilo que de fato precisa ser feito para materializar, para tornar ação aquilo que nós temos dentro de nós. Muitas das vezes isso acontece. E de fato, Tiago chama a nossa atenção para isso. E é isso que a gente precisa entender já de começo, já no começo dessa palavra. Mas eu queria nessa noite te dar uma outra visão, ou talvez um outro entendimento daquilo que seria a fé sem uma ação. Ou seja, eu confiar, o fato de eu crer que Cristo pode salvar a minha casa, que Cristo pode salvar a minha família, mas eu não ter a coragem ou a força de fazer alguma coisa para que a minha família seja alcançada.
Talvez você está aqui com muita fé no teu coração, ora todo dia pela tua casa, ora todo dia pela tua família, mas nada ainda aconteceu, você ainda não conseguiu ver alguma coisa acontecendo. E talvez a nossa fé está esperando só uma atitude nossa para que algo aconteça. E eu quero exemplificar isso que eu estou falando com vocês nessa noite, contando uma história que eu percebi que casa muito bem com aquilo que nós acabamos de ler. Fé sem obras é morta. Ou seja, acreditar sem fazer alguma coisa praticamente não vai mudar nada. A Bíblia conta uma história lá no livro de Josué. Não precisa você abrir a sua Bíblia, porque essa história você já conhece. A gente sabe que Josué estava em direção à terra prometida. Josué foi levantado por Deus para conduzir o seu povo até a terra prometida. E ele estava vindo conquistando vários territórios. Só que um dos territórios estava um pouquinho mais difícil de conquistar. Existia uma cidade que ele precisava avançar, ele precisava dominar aquela cidade, ele precisava destruir aquela cidade para continuar avançando. Essa cidade é por nome Jericó. Você conhece, você sabe dessa história. Não era fácil destruir uma cidade como Jericó, porque Jericó era uma cidade muito fortificada. Ela tinha uma muralha muito forte, ela tinha portões que, humanamente falando, naquela época era muito difícil de quebrar, era muito difícil de ultrapassar aquelas barreiras, aqueles muros. Eles não tinham recursos físicos para isso, eles não tinham como fazê-lo. Mas Josué precisava, juntamente com o seu povo, avançar e destruir aquela cidade. E você conhece toda a história. Você conhece porque a Bíblia já nos conta, e você já deve ter ouvido várias pregações sobre isso, vários sermões sobre isso, de Deus dando a vitória mais uma vez para o seu povo, dizendo para Josué: olha Josué, você vai lá, durante 6 dias você vai dar uma volta, no 7º dia você vai dar 7 voltas, vocês vão tocar as trombetas, vocês vão gritar, as muralhas vão cair, e eu, o Senhor, vou dar vitória para vocês. Ali a gente contempla o Senhor dando vitória para o seu povo mais uma vez. Mas algo acontece antes, que talvez muita gente não prestou atenção, que a Bíblia faz questão de mostrar o que aconteceu antes do povo de Deus conquistar a cidade de Jericó. Antes do povo de Deus ser vitorioso, antes do povo de Deus tomar aquela cidade por completo, algo aconteceu que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que Josué mandou 2 pessoas, 2 homens, antes de tudo para espiar a cidade de Jericó. Ele disse para esses 2 homens: olha, vão lá, entrem na cidade, olhem as coisas, analisem, para a gente tentar montar uma estratégia para entrar, e me tragam um relatório de tudo isso. Tragam para mim, porque a gente vai precisar de uma estratégia, a gente vai consultar o Senhor, a gente vai precisar avançar com aquela cidade. E esses 2 homens foram lá. Chegando lá, eles estavam em território inimigo. Obviamente, eles estavam como espiões ali. Eles não podiam ser reconhecidos, eles não podiam ser descobertos, porque se fossem descobertos em território inimigo, com toda a certeza do mundo, eles morreriam. E aqui vem algo muito importante que aconteceu exatamente naquele lugar, exatamente no território inimigo, exatamente em Jericó. A Bíblia diz que uma mulher chamada Raabe,
que tinha por sua profissão a prostituição, ou seja, ela não tinha vínculo nenhum com o povo de Deus. Ela estava em Jericó, ela tinha práticas completamente contrárias à vontade de Deus, ela não agradava ao Senhor, ela não estava inserida no contexto, digamos assim, nos dias de hoje, de uma igreja, do povo de Deus. Ela não estava ali. Mas o que me chama a atenção é que mesmo ela não estando ali não estando ali, fazendo parte do povo de Deus, naquele lugar onde o povo de Deus habitava, onde o povo de Deus vivia, mesmo não estando ali, ela enxergou uma oportunidade naquele momento. Ela poderia, obviamente, denunciar aqueles dois homens, ela poderia, obviamente, chamar a guarda daquele lugar e dizer: olha, tem dois homens aqui do povo de Deus, tem dois israelitas aqui, e ali eliminar aqueles homens. Mas a Bíblia diz que ela fez diferente. Ao invés de denunciá-los, ao invés de mostrar, expor eles, aquele povo, ela resolve abrigar eles na sua casa. E talvez você nunca parou para prestar atenção nisso. Ela tinha todos os motivos do mundo para denunciar aqueles homens, mas ela não o fez. Ela recolhe aqueles homens, guarda aqueles homens na casa dela. O rei de Jericó fica sabendo daquilo e vai lá até na casa dela e chama ela, diz: olha, eu estou sabendo que tem dois homens aí que não fazem parte do nosso povo, são israelitas, eles estão aí, manda chamar eles aqui. E o que ela faz nesse momento? Ela vira para o rei, ela vira para aquele exército que estava diante dela e diz: olha, eles vieram aqui mesmo, realmente eles vieram aqui, mas eles já foram, eu nem sabia quem eles eram, eu nem sabia de onde eles vieram aqui, mas antes que os portões fechassem, eles já se foram, já saíram, inclusive, vocês podem ir lá, porque talvez vocês podem até alcançar eles. Esperta, né? E aí aquela mulher esconde aqueles homens, e ali ela firma um pacto com eles. Ela vira para eles e diz: olha, eu preservei a vida de vocês, eu permiti com que a vida de vocês fosse preservada, mas eu quero te pedir uma coisa, eu quero pedir uma coisa para vocês. E aqui entra uma das coisas mais brilhantes que eu já vi. Porque se você parar para perceber, aquela mulher tinha uma vida completamente contrária. Aquela mulher tinha uma família, eu imagino, uma família completamente destruída, uma família fora dos caminhos do Senhor, uma família morta, uma família sem vida. Mas ela usou a pouca fé que ela tinha e ela transformou essa fé em obras, em atitude. E ela vira para esses homens e diz: olha, eu quero que a minha família seja salva. Eu quero que quando vocês entrarem aqui, vocês preservem a vida da minha família. Eu acredito que aquela mulher naquele momento estava dando um grito de desespero, dizendo assim: eu não quero mais viver nessa vida, eu não quero mais viver essa história, eu estou tendo a oportunidade hoje da minha vida ser transformada. E o que eu quero dizer para você com isso? Você está aqui nessa noite, tendo talvez a mesma oportunidade que essa mulher, de ter a tua vida transformada, de ter a tua casa transformada. Você está entre o povo de Deus, a presença de Deus está nesse lugar, e o Senhor te convida nessa noite, não importando aonde você esteja, não importando o teu passado, Ele te convida para uma nova história com Ele, em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Aí aquela mulher firma um pacto com aqueles homens, e ali eles saem dali, conseguem fugir. E quando Josué invade Jericó, Raabe, com uma atitude, com uma ação,
talvez com pouquíssima fé, tem a sua vida preservada. E a Bíblia diz que ela não só foi salva, não só teve a sua vida preservada, mas fez parte do povo de Deus, ela habitou com o povo de Deus. Isso me faz entender que as obras que ela praticava no passado saíram da vida dela e não fizeram mais parte a partir do momento que ela entrou para o povo de Deus, porque não tinha sentido ela voltar à prática da prostituição estando no meio do povo de Deus, porque isso não era uma prática do povo de Deus. Você via isso na Babilônia, você via isso em outros lugares, em outros reinos, mas não no reino de Deus. Isso prova para mim que ela tomou a atitude para ter de fato a sua vida transformada por aquele que pode mudar a nossa história, e esse só o nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu não sei se você está entendendo isso, mas por causa de uma atitude, toda a sua casa foi salva, toda a sua família foi preservada. A Bíblia diz que não só ela, mas os seus irmãos, os seus pais, todos foram salvos. Quais escolhas você tem tido para com a tua casa? O que você tem feito para salvar a tua família? Porque aquela mulher, a exemplo que nós estamos trazendo aqui, arriscou a sua própria vida. Ora, se ela fosse pega, ela morreria com certeza. Se aqueles homens fossem encontrados ali, com certeza ela morreria, sem dúvida alguma. Mas ela arriscou a sua própria vida, se desfez o seu eu para alcançar algo muito maior em Deus, para alcançar a salvação da sua casa. E Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é tremendo, porque uma mulher que tinha um passado completamente destruído, e eu estou usando o exemplo de uma mulher, mas isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para nós. Nós estamos falando do pecado dela, mas qual é o meu, qual é o seu? O que a gente precisa deixar para trás, para restaurar a nossa família, para trazer a nossa família para o altar do Senhor? De repente algum vício que você precisa deixar, de repente alguma coisa que só você sabe que precisa ser deixado, para que a salvação entre na tua casa, para que a salvação entre na tua família. Aquela mulher correu o risco de vida, arriscando a sua vida em uma única oportunidade que apareceu para ela. E por causa disso ela salvou toda a sua casa e toda a sua família. Depois disso tem uma outra história que eu não posso deixar de mencionar, que vai totalmente contra aquilo que nós estamos falando. É uma história totalmente contrária. A Bíblia diz que depois que Josué conquista Jericó, que ele salva a família de Raabe, existe uma outra cidade que eles precisam alcançar. Essa cidade, talvez você conheça, ela tem o nome de Ai, é uma cidade muito pequena. O nome é pequeno, a cidade é pequena. E ali o povo de Deus avança contra aquela cidade. E da mesma forma, quando os espias olham a cidade, eles olham a cidade pequena, uma cidade minúscula, uma cidade muito pequenininha, com muito pouco, um exército muito pequeno. Ora, o povo de Deus tinha acabado de conquistar uma cidade muito maior, muito fortificada. O que era a cidade de Ai comparada com a cidade de Jericó? Mas a Bíblia diz que ao voltar com o relatório chega a Josué de que a cidade é pequena, não precisava mandar todo o seu exército, porque era muito pouco, era muita pouca gente. Então foi solicitado apenas 3.000 homens no máximo para ir naquele lugar, porque a cidade era muito pequena. E lá, quando eles chegam para conquistar aquela cidade, para destruir aquela cidade,
A Bíblia diz que o povo de Deus é envergonhado. A Bíblia diz que o povo de Deus é derrotado, sai correndo daquele lugar. O exército de Ai ainda consegue matar, se eu não me engano, 36 homens. Depois você confirma na Bíblia. Mas ainda consegue matar alguns homens. Uma cidade muito pequena, uma cidade irrelevante comparado à grandiosidade do povo de Deus. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque a decisão de um homem em desobedecer ao Senhor custou a derrota do povo de Deus. E não só a derrota do povo de Deus, custou a morte de toda a sua família. A Bíblia diz que o povo de Deus é derrotado quando tenta invadir a cidade de Ai. E Josué clama ao Senhor e diz: Senhor, por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou a gente ser envergonhado desse jeito? E aí Deus traz a resposta para Josué, dizendo: Josué, tem um no meio de vocês que me desobedeceu. A ordem que eu dei é: destruam Jericó, queimem tudo, passa a espada em tudo, não tragam nada. E teve um que desobedeceu essa ordem, esse era Acã. Acã encontrou algumas roupas, algumas coisas lá, que ele se encantou, ele achou bonito, e achou que poderia desobedecer ao Senhor, e assim o fez. Quando ele fez isso, ele pegou esses despojos, levou para sua tenda e escondeu. E ali o povo de Deus foi derrotado. E quando essa resposta chega para Josué, Josué manda chamar o seu povo. E ali descobrem que Acã tinha pecado contra o Senhor. Eu não sei se você percebeu, eu trouxe para você duas histórias de duas pessoas. Uma delas enxergou uma oportunidade e com uma atitude salvou toda a sua família, e a outra que vivia junto com o povo de Deus, que convivia, que via os milagres do Senhor acontecendo. Ele viu o mar vermelho sendo aberto, ele viu as maravilhas que o Senhor operou, mas ele tomou uma atitude, escolheu desobedecer ao Senhor. Enquanto Raabe resolveu se arrepender para ter a sua vida transformada, Acã resolveu desobedecer ao Senhor, e por causa dessa atitude teve toda a sua família destruída. Quais são as atitudes e quais ações você tem tomado para a tua casa? Será que de fato você tem feito aquilo que precisa ser feito para salvar a tua família? Será que você de fato tem tomado as atitudes corretas? Será que você tem agido de forma correta para trazer a tua família para a salvação? Será que você tem coragem nessa noite de virar para o Senhor e dizer: Senhor, eu tive um passado de muita podridão, eu tive um passado terrível, mas eu quero que o Senhor nessa noite, assim como transformou a vida da Raabe e de muitos outros, o Senhor transforme a minha vida, o Senhor transforme a minha casa, o Senhor transforme a minha família. Eu vim aqui nessa noite, o Senhor me entregou essa palavra, não foi por acaso. Ele me entregou essa palavra porque Ele tem salvação para nós. Ele tem salvação para a nossa casa, Ele tem salvação para a nossa família. E eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado na tua casa, eu não sei quais são os caminhos que você tem andado, eu não sei.
Mas a oportunidade hoje está aqui nesse lugar, na presença de Deus. Toma uma atitude, ainda que vá te custar algo, ainda que vá custar muito caro para você, vale muito mais estar com Jesus, vale muito mais estar na presença de Deus, vale muito mais ter a sua casa, a sua família no altar do Senhor. Vale muito mais. Eu te convido nessa noite a se colocar de pé no teu lugar. Não tem como a gente estar em paz se a nossa casa não está em ordem. Não tem como a gente estar em paz se a nossa família não está em ordem. Não tem como a gente prosperar se a gente não tiver paz. E eu não sei o que Deus tratou no teu coração nessa noite. Eu não sei o que Deus trouxe ao teu coração nessa noite com essa história que nós acabamos de ver. Mas de fato nós entendemos que apenas ter fé, apenas acreditar sem tomar uma atitude, sem fazer algo, praticamente não vale. Tenha fé no teu coração, mas tome as atitudes certas. Faça aquilo que o Senhor Jesus tem falado para você. Tome a atitude certa, mas não perde a tua casa, não perde a tua família, não perde aqueles que estão próximo de você. Não se perca no caminho. Peça ajuda para o Senhor. Se você estiver necessitado de uma ajuda, você não está tendo forças para sair dessa situação, você não está tendo força para sair disso, peça ajuda ao Senhor. Diga: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso entender aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu preciso ouvir, eu preciso tomar as atitudes corretas, eu preciso estar dentro do centro da tua vontade. Eu quero convidar você que reconhece que precisa do Senhor para vir para cá para frente nessa noite. Vamos orar junto. Vamos pedir para o Senhor nos dar força. Vamos pedir para o Senhor sarar nossa casa. Vamos pedir para o Senhor sarar nossa família. Vamos pedir para o Senhor abençoar os nossos. Você porventura que pode não estar tendo forças para continuar, vem para cá para frente, vamos orar.